Bem-vindo ao Fright, onde o medo e a curiosidade se misturam e cada canto escuro esconde uma história de arrepiar. Aqui, a imaginação não tem limites. Vou te levar para um mundo onde o incrível acontece e sentir aquele friozinho na espinha é só o começo. Tá preparado? Então apaga a luz, coloca o fone de ouvido, se ajeita e vamos para o episódio de hoje. Em 1971, Haru, que na época tinha 15 anos, estava na casa de seus avós em Kyoto, no Japão, para passar o fim de semana. Haru ficou entediado e decidiu explorar o sótão da casa. Havia muitas coisas antigas e interessantes no sótão de seus avós, pelo que ele se lembrava. Enquanto estava lá, ele encontrou uma pequena caixa de madeira que parecia antiga. A caixa estava trancada, mas Haru encontrou uma ferramenta no sótão e conseguiu quebrar a dobradiça da caixa. Assim que ele abriu a caixa, seu avô entrou no sótão e gritou: "Não, Haru! Não abra essa caixa!" Enquanto seu avô gritava, uma pequena boneca japonesa caiu no chão. Seu avô correu até a boneca, pegou-a rapidamente e a colocou de volta na caixa. Como a dobradiça agora estava quebrada, seu avô correu escada abaixo, pegou uma fita adesiva e envolveu a caixa com a fita várias vezes. A história a seguir foi contada a Haru naquele dia por seu avô, Kaito. Haru, desde então, escreveu a história que seu avô lhe contou e apareceu em diversos programas de TV no Japão ao longo dos anos, contando essa mesma história. Enquanto meu avô envolvia a caixa com fita, perguntei por que ele tinha tanto medo da boneca. Ele rapidamente me lançou um olhar frio. Eu podia ver vividamente o medo em seus olhos e notar que suas mãos tremiam. Ele continuou envolvendo a caixa com a fita sem dizer uma palavra. Ao terminar de envolver a caixa, usando toda a fita que tinha, ele foi para o sótão e retornou 10 minutos depois. Quando voltou, colocou as mãos nos meus ombros, olhou nos meus olhos e disse: "Você deve me prometer que nunca mais abrirá essa caixa, mesmo quando eu morrer. Você deve me prometer, Haru. Deixarei instruções rigorosas sobre o que eu quero que seja feito com essa boneca após a minha morte." Eu respondi: "Sim, vô. Por favor, me diga por quê." Então, ele me sentou e me contou uma história que ainda me dá pesadelos até hoje. O ano era 1906. Eu tinha 9 anos na época e vivia em uma pequena vila chamada Hakodate, na ilha de Hokkaido. Era verão, um verão que eu nunca esqueceria. A primeira menina da nossa vila a desaparecer foi no início de junho. Não me lembro da data exata, mas lembro que estava começando a esquentar. Todos na vila procuraram e procuraram pela menina, mas nunca encontraram nada. Muitas pessoas achavam que ela tinha fugido porque estava chegando à idade de amadurecimento, e quando atingem essa faixa de idade, os jovens gostam de abandonar a vila em troca da cidade. Então as pessoas não se preocuparam muito até que o desaparecimento de uma segunda menina começou a causar pânico, e surgiu uma conversa sobre uma boneca Akuma. Akuma é um espírito maligno no folclore japonês, às vezes descrito em fontes de língua inglesa como um demônio. Nunca esquecerei o olhar de medo e desespero no rosto das pessoas enquanto eu caminhava com minha mãe pela parte movimentada da nossa vila. O verão em nossa vila deveria ser divertido, cheio de celebrações e festivais, mas uma vez que várias meninas desapareceram, tudo foi cancelado e ninguém deveria sair de casa após o anoitecer. Lembro que nossa vila enviou um dos anciãos para ir até Tóquio contratar um investigador especial para ajudar a resolver os desaparecimentos. Até o investigador especial finalmente aparecer. Já era quase o final de julho. Nesse tempo, 6 meninas menores de 14 anos haviam desaparecido, a mais nova tendo 10 anos. O investigador foi de casa em casa questionando todos e anotando detalhes em um diário preto que carregava o tempo todo. Estávamos todos na nossa sala de estar
quando o investigador veio à nossa casa, que consistia em meus pais e meu irmãozinho Takashi, que tinha 6 anos na época. O investigador fez muitas perguntas aos meus pais, especificamente onde estavam quando as 6 meninas desapareceram. Meus pais eram agricultores de caqui, então nunca saíam muito da nossa fazenda, exceto para ir até a parte principal da vila de vez em quando para pegar suprimentos e coisas que precisavam para a fazenda. Lembro do meu pai perguntando ao investigador se ele tinha alguma ideia do que aconteceu com as meninas. O investigador respondeu, dizendo que ainda não tinha ideia e que todas as pessoas que ele havia questionado na vila pareciam ser inocentes. O investigador ficou na cidade por cerca de 1 mês. Às vezes, eu observava ele questionando pessoas, e às vezes, eu via ele caminhando sozinho pela floresta, olhando para o chão como se estivesse procurando por algo. Não foi até meados de setembro que um horror inimaginável atingiu nossa vila. Isso foi depois que o investigador partiu, dizendo que havia vasculhado toda a vila e áreas ao redor e não conseguiu encontrar nada. Ele acreditava que as meninas foram sequestradas, levadas para longe e vendidas como escravas. Uma coisa que notamos foi que uma vez que o investigador apareceu, as meninas pararam de desaparecer. Então, acreditamos em sua história, pensando que eram sequestradores que não eram daqui. A vida voltou ao normal, dentro do possível, considerando que 6 famílias agora estavam sem suas filhas, e não havia explicação para o que aconteceu com elas. Nunca esquecerei aquele dia de setembro. Ainda me assombra até hoje. Quase toda vila ou cidade no Japão tem um templo ou um santuário onde todos vão para rezar. Minha mãe me dava algumas moedas toda semana para ir ao templo da nossa vila, rezar e agradecer aos monges que moravam no templo. Já fazia um bom tempo desde que eu tinha ido ao templo, desde que os desaparecimentos começaram a acontecer. Minha mãe não queria que eu fosse ao templo sozinho, nem mesmo com meu irmãozinho. Lembro que era domingo de manhã. Acordei com minha mãe, entrando no meu quarto e dizendo: "Quero que você vá ao templo esta manhã para rezar e dar algum dinheiro aos monges." Ela me entregou o dinheiro e foi para a cozinha preparar o café da manhã. Eu decidi que queria resolver isso antes do café da manhã estar pronto, então me apressei, vesti minhas roupas e sandálias e parti para o templo. O templo não ficava muito longe da nossa casa, talvez 1 quilômetro. Eu sempre caminhava um pouco, depois corria um pouco. Isso tornava o percurso mais fácil para mim e menos chato. À medida que o templo aparecia à vista, através da densa floresta de bambu, eu lembro de sentir uma quietude sinistra. O templo parecia vazio, o que era estranho porque eu estava acostumado a ver vários monges do lado de fora limpando ou preparando comida. Porém, naquele dia, não havia ninguém à vista. Achei que eles estivessem dentro, poderiam estar comendo ou em alguma outra atividade, e continuei a caminhar em direção ao templo. Quando estava subindo o conjunto principal de escadas, um cheiro pútrido tomou conta. Comecei a ter ânsias de vômito e quase vomitei. Coloquei a minha mão sobre o nariz e a boca e continuei a caminhar para dentro. Quando entrei, disse em voz baixa: com licença. Mas não houve resposta. Continuei a caminhar para dentro do templo, e enquanto fazia isso, ouvi alguns barulhos altos vindo debaixo dos tatames que cobriam o chão do templo. Imediatamente fiquei congelado, com um grande sentimento de medo. Fiquei parado por um tempo, com medo de mover um músculo, quando novamente ouvi o barulho vindo debaixo dos tatames. Foi então que me veio à mente que talvez fosse apenas um tanuki, um guaxinim japonês, pois tínhamos muitos deles correndo pela área. Soltei um suspiro de alívio, e o medo que eu estava sentindo recuou. Me ajoelhei no tatame para levantá-lo e ver se era de fato um tanuki. Quando estava levantando o tatame, o cheiro pútrido me dominou novamente.
Ao olhar para baixo, sob o tatame, pude ver o corpo nu de uma jovem menina. Era uma menina, mas cada parte do corpo era de uma pessoa diferente. A cabeça, os braços, as pernas e o tronco pareciam ter sido costurados juntos para criar uma pessoa inteira. O que mais me assustou foi o que estava sentado em cima do corpo da menina. Era uma boneca, e ela estava olhando diretamente para mim. Apostaria minha vida no fato de que vi a boneca piscar para mim enquanto eu a encarava. Imediatamente caí para trás, tropeçando nos tatames. Comecei a gritar enquanto corria para fora do templo, indo para casa. Não vi ninguém na estrada enquanto corria para casa, e nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Quando cheguei em casa, minha mãe estava do lado de fora sacudindo um tapete. Ela pôde perceber que algo estava muito errado, o que a fez largar o tapete e correr até mim. Só me lembro de pedaços do que aconteceu no restante do dia, pois acho que estava em choque. Devo ter contado a eles o que vi, pois meu pai rapidamente saiu correndo para a parte principal da vila para reunir ajuda e voltar ao templo. Minha mãe me fez ir para dentro de casa e deitar pelo resto do dia. Lembro que havia muitas pessoas na minha casa, mas apenas uma visitante veio ao meu quarto conversar comigo. Era a senhora mais velha da vila. Nunca esquecerei o que ela me disse e a promessa que fiz a ela. Ela me disse que era uma boneca Akuma que eu vi em cima do corpo da menina. Ela havia matado as 6 meninas e costurado diversos pedaços delas. A boneca estava criando um corpo para si mesma, pegando um pedaço de cada um dos corpos das meninas, totalizando 6 pedaços. Ela disse que essa boneca, em particular, tinha centenas de anos e havia sido trancada no templo, mas de alguma forma conseguiu sair do lugar onde os monges a estavam guardando. Ela disse que agora era seu dever manter a boneca trancada em um lugar seguro, já que os monges do templo haviam misteriosamente desaparecido. Ela me pediu para assumir e vigiar a boneca quando ela morresse, já que não havia mais ninguém que acreditasse no que eu e ela acreditávamos sobre a boneca. Eu hesitei, mas acabei concordando, porque eu acreditava nela e acreditava no que eu tinha visto e ouvido enquanto estava no templo. Eu tenho vigiado a boneca desde que tinha 20 anos, desde que a senhora da vila morreu. Haru agora disse que está vigiando a boneca e a mantém trancada em um lugar muito remoto e seguro. Só existe uma foto da boneca divulgada por Haru. É a foto que está sendo usada neste vídeo. A jornada de hoje pelo desconhecido chegou ao fim, mas as sombras que habitam em sua imaginação esperam pelo nosso próximo encontro. Não esqueça de se inscrever e se preparar para mais histórias que farão seu coração bater mais forte. Até a próxima. E mantenha as luzes apagadas, se tiver coragem.